A empresa não será responsável por todo e qualquer acidente de trabalho que acontece no ambiente empresarial, mesmo que a empresa tenha aberto a CAT. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com você neste vídeo. Meu nome é Joyce Leal, eu sou advogada estrategista para pequenas e médias empresas que querem crescer com segurança, sustentabilidade e evitando custos. E eu sei que um acidente de trabalho, quando acontece para o pequeno ou médio empresário, vai gerar muita dor de cabeça, porque por muitas vezes o gestor da empresa não tem conhecimento da extensão dos danos que isso pode gerar, ou até mesmo do que fazer, como se posicionar mediante essa situação. Todo gestor de empresa precisa ter a consciência de que é mais barato investir na saúde, na segurança de forma preventiva do que ter que arcar com custos de um acidente de trabalho que inclusive pode fechar a empresa. Ações, processos, indenizações de acidente de trabalho costumam ser valores muito altos, de 200, 300, 500 mil, mais de R$1 milhão. E para o pequeno e médio empresário, isso vai pesar muito no fluxo de caixa. Então, é melhor você, a partir do momento em que contrata um funcionário, investir em fazer um PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Ele é o cérebro estratégico da prevenção. Ele vai mapear todas as funções que existem dentro da sua empresa, as atividades dessa função e quais riscos que essas atividades ela oferece. E a partir disso fazer um plano de ação para mitigar, evitar esses riscos, evitar acidentes de trabalho. E o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele vai trabalhar mais nessa questão preventiva de desenvolvimento de doenças ocupacionais, também levando em considerações quais são as atividades, o ramo de atuação da sua empresa. Além disso, também é importante que você sempre forneça os treinamentos para todos os trabalhadores relacionados não somente à execução daquelas atividades, mas como elas devem ser executadas, sobre as regras de ouro, ter um regimento interno relacionado aos procedimentos e regrinhas dentro da empresa, porque o que a lei não estabelece é necessário também a empresa estabelecer, fornecer todos os EPIs, equipamento de proteção individual, todos os EPC, equipamentos de proteção coletivo, e não somente fornecer, mas também registrar esse fornecimento é muito importante e fiscalizar se aqueles trabalhadores, de fato, eles estão utilizando aqueles equipamentos que eles estão pegando junto à empresa. Porque eu sei que existem determinadas regiões do país que os trabalhadores eles têm muita resistência em fazer a utilização dos equipamentos de proteção individual. E a empresa ela é responsável por essa fiscalização. Então, caso o trabalhador ele se negue, ele tenha essa resistência, é importante que a empresa adote alguma medida, se for o caso, aplicar alguma advertência, alguma suspensão, porque são equipamentos que fazem parte do cumprimento do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. E porque não basta somente você fazer o PGR, o PCMSO, você precisa colocar, você precisa cumprir todos aqueles planos de ação que ali foram definidos para que você tenha efetividade em todas as medidas que você adotar dentro da sua empresa para prevenir acidentes ou doença ocupacional. E é importante você implementar todas essas medidas dentro da sua empresa, porque por mais que a sua empresa seja pequena, tenha apenas um funcionário registrado, se acontecer um acidente de trabalho com esse único funcionário, uma das primeiras atitudes que serão adotadas vai ser verificar qual que é o grau de responsabilidade, se de fato você fornecia os EPIs, dava os treinamentos, se você tinha todos esses planos, o PGR, PCMSO, caso seja obrigado a ter, vai verificar todos esses quesitos a fim de mensurar qual que é o tamanho da responsabilidade. Por quê? A empresa ela tem a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. São dois tipos de responsabilidade. Na responsabilidade objetiva, basta apenas o trabalhador comprovar que aconteceu o acidente, que foi dentro da empresa, comprovar o dano que ele teve com aquele acidente e o nexo, ou seja, que de fato aquele acidente ou aquela doença teve relações com as atividades que ele desenvolveu. Então, não precisa, nesse caso, quando é responsabilidade objetiva, comprovar se a empresa teve uma responsabilidade direta ou não, se ela foi negligente, foi imprudente, ou se teve, de fato, o dolo naquele acidente, não importa.
Se é responsabilidade objetiva, só precisa ter essa comprovação do dano e também dessa relação desse acidente com aquelas atividades. E quando é que a empresa terá a responsabilidade objetiva? Essa responsabilidade ela acontecerá quando se trata de um ramo de atividade em que expõe aqueles trabalhadores em um risco maior relacionado a outras atividades. Um exemplo é mineração. Mineração, transporte, empresas que atuam com transporte de carga pesado. Então, são ramos de atividades que têm uma exposição de risco maior àquele trabalhador. Já a responsabilidade subjetiva da empresa, aí não. Precisa ser comprovado dano, o nexo causal e a culpa da empresa naquele acidente. E essa culpa ela vai ser aferida de acordo com todas essas informações que nós já passamos. Se a empresa fornecia treinamento, se a empresa tinha um regimento interno relacionado àquelas atividades, se tinha PGR, se tinha PCMSO, se fornecia EPI, o EPC. Então, vai ser verificado essas questões a fim de analisar qual que é o grau de responsabilidade se a empresa corroborou com o acometimento daquele acidente. E agora, quando é que a empresa não será responsável? Existem 3 fatores em que a culpa da empresa será excluída. O que acontece quando é culpa exclusiva da vítima, ou seja, daquele trabalhador acidentado, quando é culpa exclusiva de terceiros, ou seja, não é nem da empresa nem do trabalhador, é uma terceira pessoa que não tem relação nenhuma, ou quando é uma situação inevitável de acontecer, um caso de fortuito ou de força maior. Um exemplo bem prático para que você consiga entender. Culpa exclusiva da vítima. Acontece quando, vamos pegar um exemplo aqui de um trabalhador que trabalha com carro. A empresa faz todas as manutenções em dias naquele veículo. A empresa passa os treinamentos adequados, fornece todos os EPIs, os EPCs, que é essa questão da manutenção, tem esse zelo, esse cuidado com o veículo, mas o trabalhador foi fazer uma viagem, estava em trabalho para a empresa, foi fazer uma viagem e fez algum tipo de infração de trânsito, seja uma ultrapassagem proibida, perigosa, uma direção perigosa ou um limite de velocidade muito acima. Então, nesses casos, é culpa exclusiva da vítima, porque a empresa fez a sua parte, mas o trabalhador, assim como ele tem direitos, ele também tem deveres. Então, nesse caso, ele não cumpriu com os deveres dele. Então, se ele tiver qualquer prejuízo relacionado àquele acidente, a empresa não terá nenhuma responsabilidade, ela será isenta de toda e qualquer responsabilidade. Culpa exclusiva de terceiro, quando isso ocorre. Ocorre numa situação, igual teve um caso julgado na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, em que o maquinista ele entrou com um processo trabalhista alegando acidente de trabalho porque ele desenvolveu doença ocupacional, ele desenvolveu transtornos psicossomáticos, sob o fundamento de que em determinado ano ele viu 2 acidentes fatais acontecer, de pessoas que foram atropeladas pelo trem, infelizmente. Ocorre que a empresa, ela comprovou de que ela fornecia, ela fazia a parte dela, cumpria com os deveres dela, passava todos os treinamentos necessários, aquele trem, ele tinha a manutenção necessária do freio, então cumpria com todos os seus deveres relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Só que ela não teve culpa, porque foi terceira pessoa que ela não tem relação nenhuma. Ela não consegue ter esse controle. Então, foi um terceiro que, infelizmente, aconteceu aquela fatalidade. Então, nesse caso, foi comprovada a culpa exclusiva de terceiro e a empresa se eximiu de toda e qualquer responsabilidade. Agora, quando é a culpa de caso fortuito, força maior, fato imprevisível, inevitável, acontece em desastres naturais. Exemplos de, às vezes, tornados, enchentes. Então, se porventura isso acontecer dentro da empresa, o trabalhador está lá trabalhando e a empresa ela tem todo ali os equipamentos necessários, já contando que isso pode acontecer, mas mesmo assim acontece um desastre natural que venha a ocorrer um acidente de trabalho, a empresa ela não terá responsabilidade. Então, são esses 3 pontos
que vai eximir qualquer responsabilidade da empresa por aqueles danos causados relacionados a acidente de trabalho. Mas se você quer entender mais sobre a abertura da CAT e saber se sua empresa é obrigada a fazer o PGR, PCMSO, LTCAT ou outras informações relacionadas às medidas de saúde e segurança dentro da empresa, abaixo aqui eu deixarei um link com um e-book totalmente gratuito com as principais informações, orientações que você pode implementar dentro da sua empresa para evitar dores de cabeça relacionadas a acidente de trabalho. E se ainda você tiver ficado com alguma dúvida, vamos conversar a respeito dela.